Eu sou o advogado da minha mãe. As palavras ecoaram pelo tribunal, causando um impacto imediato. O juiz Oliveira parou de folhear os documentos e olhou por cima dos óculos. Lucas Almeida tinha apenas 9 anos, mas sua voz cortou o silêncio formal da vara de família como uma lâmina afiada. Ele estava de pé, ao lado de sua mãe, Júlia, que o olhava com uma mistura de orgulho e pavor. Do outro lado da sala, Roberto Medeiros, seu pai biológico, quase se engasgou com o café. "Desculpe, meu jovem, mas esta é uma audiência legal entre adultos", disse o juiz com uma paciência forçada, olhando para o menino magro de óculos que ousava interromper um caso de guarda que valia milhões. "Eu sei, meritíssimo. Também sei que, de acordo com o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho o direito de expressar minha opinião em assuntos que me afetam diretamente." Lucas ajeitou os óculos e abriu um caderno escolar cheio de anotações. "E este caso, com certeza me afeta." O silêncio que se seguiu foi profundo. Roberto Medeiros, um magnata do setor imobiliário de São Paulo, vestindo um terno que custava mais do que Júlia ganhava em 6 meses, olhou para seus 2 advogados caros como se quisesse estrangulá-los. Ninguém o havia preparado para enfrentar uma criança citando a legislação. Júlia Almeida trabalhava 60 horas por semana como técnica de enfermagem para criar Lucas sozinha. Nos 8 anos desde que Roberto descobriu que era pai, ele apareceu na vida do menino exatamente 4 vezes, sempre com presentes caros e promessas vazias. Agora, de repente, ele queria a guarda total. "Meritíssimo", interveio o advogado principal de Roberto, o Dr. Monteiro, ajustando o nó da gravata. "Isso é completamente atípico. A criança não tem capacidade legal para... E se o senhor realmente se importasse com o meu bem-estar?", interrompeu Lucas, com uma calma que fez vários adultos na sala se mexerem desconfortavelmente. "O senhor iria querer ouvir o que eu tenho a dizer, em vez de tentar me calar." Roberto se inclinou para sussurrar algo urgente no ouvido do Dr. Monteiro, mas Lucas continuou, abrindo seu caderno com movimentos precisos. "Meritíssimo, eu preparei uma apresentação documentada sobre por que devo permanecer com minha mãe, incluindo evidências sobre os verdadeiros motivos do requerente." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Roberto pela primeira vez. "Motivos que eu acredito que o tribunal achará muito esclarecedores." O rosto de Roberto empalideceu visivelmente. O que exatamente aquele menino havia descoberto? E como um garoto de 9 anos conseguiu se preparar melhor para essa audiência do que ele e seus advogados milionários? Ali, naquele tribunal silencioso, todos estavam testemunhando algo extraordinário. Um menino que guardava segredos capazes de derrubar impérios construídos sobre mentiras. Se esta história de coragem e inteligência está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que Lucas estava prestes a revelar mudaria não apenas sua vida, mas a forma como a justiça enxerga a voz das crianças para sempre. Dr. Monteiro rapidamente recuperou a compostura, como qualquer advogado experiente faria. "Meritíssimo, embora admiremos a criatividade da criança, este tribunal lida com questões complexas de direito de família que exigem representação legal adequada. Então por que vocês não providenciaram uma para ele?", perguntou Lucas, fechando seu caderno com um estalo seco que ecoou pela sala. Nos últimos 8 meses deste processo, ninguém achou importante ouvir a opinião da pessoa mais afetada por essa decisão. Roberto Medeiros se mexeu, inquieto, em sua cadeira. Havia algo na calma do menino que o incomodava profundamente. Lucas não parecia nem um pouco intimidado pelo ambiente formal, pelos advogados caros ou pela presença imponente de seu próprio pai biológico. Júlia observava o filho com uma mistura de orgulho e pânico. Por semanas, Lucas vinha chegando da escola com livros estranhos da biblioteca, códigos de lei, manuais sobre os direitos das crianças, casos judiciais antigos. Ela havia pensado que era apenas a curiosidade de um menino muito inteligente. Nunca imaginou que ele estava se preparando para isto. "Meritíssimo", continuou o Dr. Monteiro. "Meu cliente, o Sr. Roberto Medeiros, busca a guarda porque está genuinamente preocupado com o bem-estar de seu filho. A senhora Almeida, embora bem intencionada, simplesmente não tem os recursos para fornecer as oportunidades educacionais e sociais que uma criança talentosa como Lucas merece." "Interessante", murmurou Lucas, abrindo o caderno novamente. Preocupação genuína. Ele folheou algumas páginas rabiscadas. "Meritíssimo
Meritíssimo, posso compartilhar alguns fatos sobre essa preocupação genuína? O juiz Oliveira, que já havia presidido centenas de casos de guarda, nunca tinha visto uma situação como aquela. Por um lado, tinha protocolos rígidos a seguir. Por outro, aquela criança exibia uma articulação e preparação que superavam muitos adultos. Lucas, disse Júlia, suavemente. Talvez devêssemos deixar os advogados. Que advogados, mãe? Lucas a interrompeu com delicadeza. Não temos como pagar o Dr. Monteiro ou seus colegas. Então, ou eu falo por nós ou ninguém fala. Roberto Medeiros finalmente encontrou sua voz. Lucas, filho, eu sei que essa situação é confusa para você, mas não me chame de filho. As palavras saíram com uma frieza que fez vários adultos na sala se arrepiarem. Nos últimos 9 anos da minha vida, o senhor apareceu exatamente 4 vezes. 2 em aniversários, sempre com 3 semanas de atraso. Uma no Natal, quando tinha 20 minutos livres entre seus compromissos sociais, e uma quando a imprensa local fez uma matéria sobre empresários que fazem caridade e o senhor precisou de uma foto com uma criança. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto abriu a boca para protestar, mas Lucas continuou. Da última vez que nos vimos, há 6 meses, o senhor passou 15 minutos em nosso apartamento. Tempo suficiente para criticar nossos móveis, reclamar do cheiro de remédio que minha mãe traz do hospital e sugerir que eu poderia ter potencial se recebesse uma educação apropriada. Lucas ajeitou os óculos. Curiosamente, 2 semanas depois disso, o senhor entrou com o pedido de guarda. Doutor, Monteiro sussurrou algo urgente para Roberto, mas o menino não havia terminado. Meritíssimo, eu fiz uma pesquisa sobre meu pai biológico. Descobri que ele perdeu recentemente um processo muito caro contra seus sócios. Descobri que sua terceira esposa entrou com um pedido de divórcio litigioso e descobri algo muito interessante sobre um fundo de investimento estabelecido pela minha falecida avó paterna. O rosto de Roberto Medeiros foi do rosado ao branco em questão de segundos. Como diabos aquele garoto havia desvendado informações que nem todos os seus advogados conheciam? Lucas virou uma página em seu caderno e sorriu pela primeira vez desde que entrou no tribunal. Não era o sorriso inocente de uma criança. Era o sorriso de alguém que segurava as cartas vencedoras e estava pronto para jogar. Mas antes de falarmos sobre heranças e motivos financeiros, disse Lucas, fechando o caderno novamente, que tal discutirmos por que um homem que nunca demonstrou interesse genuíno em ser pai de repente desenvolveu um instinto paterno tão forte? Roberto Medeiros agora suava visivelmente e seus advogados caros pareciam completamente perdidos. Nenhum deles havia se preparado para enfrentar uma criança que, aparentemente, sabia mais sobre a situação financeira de seu cliente do que eles mesmos. O que exatamente aquele menino de 9 anos havia descoberto durante suas tardes na biblioteca? E como uma criança conseguiu reunir informações que adultos com recursos ilimitados não tinham? O juiz Oliveira se inclinou para a frente, sua curiosidade judicial claramente aguçada. Em 30 anos de magistratura, ele nunca tinha visto uma criança tão articulada em seu tribunal. Lucas, você mencionou evidências. Que tipo de evidência um menino de 9 anos poderia ter reunido? Lucas ajeitou os óculos novamente, um gesto que estava se tornando sua marca registrada naquele tribunal. Meritíssimo, nos últimos 3 meses, desde que soube deste processo, dediquei todas as tardes de terça e quinta-feira a pesquisar na Biblioteca Pública Central. Pesquisando o quê? Interrompeu o Dr. Monteiro, com ar de superioridade. Registros públicos, arquivos de jornais, documentos de empresas disponíveis, processos judiciais anteriores do Sr. Medeiros. Lucas abriu uma nova seção de seu caderno. A bibliotecária-chefe, Dona Helena, tem mestrado em ciência da informação e me ensinou a acessar bancos de dados jurídicos básicos. Júlia olhou para o filho, espantada. Durante meses, Lucas dizia que estava estudando para um projeto especial na biblioteca. Ela nunca imaginou que o projeto era salvar sua família. Roberto Medeiros finalmente explodiu. Isso é ridículo. Um garoto de 9 anos vasculhando minha vida particular como se fosse um detetive. Informações públicas, senhor, corrigiu Lucas, calmamente. Todas perfeitamente legais e acessíveis a qualquer cidadão brasileiro, independentemente da idade. Dona Helena havia se tornado muito mais do que uma bibliotecária para Lucas. Quando ele apareceu pela primeira vez, perguntando como funcionavam as varas de família, ela percebeu rapidamente que não era curiosidade acadêmica, era desespero disfarçado de determinação. Aquele menino vem aqui religiosamente há 3 meses.
ela havia dito a Júlia na semana anterior, quando finalmente ligou preocupada. Ele lê códigos de lei como outras crianças leem gibis. Ele está aprendendo rápido demais para ser normal. Lucas continuou sua apresentação metodicamente. Descobri que, nos últimos 18 meses, o Sr. Medeiros enfrentou 3 processos judiciais significativos. Ele perdeu uma disputa de 10 milhões de reais com ex-sócios da Medeiros Empreendimentos. Sua atual esposa, a terceira, entrou com pedido de divórcio alegando diferenças irreconciliáveis, que no código jurídico significa ele escondeu dinheiro de mim. O rosto de Roberto estava vermelho de raiva. Como você ousa? E o mais interessante, interrompeu Lucas, virando as páginas metodicamente. Descobri que minha falecida avó paterna, Eleonora Medeiros, estabeleceu um fundo de investimento de 8 milhões de reais especificamente para mim, acessível apenas quando eu completar 18 anos, ou quando meu pai biológico obtiver minha guarda legal total. O silêncio na sala era absoluto. Doutor, Monteiro sussurrou algo urgente para Roberto, que o ignorou completamente. Meritíssimo, isso não é coincidência, continuou Lucas. Minha avó faleceu quando eu tinha 2 anos. Por 7 anos, o Sr. Medeiros nunca mencionou minha existência a ela, nunca me levou para conhecê-la, nunca permitiu que ela soubesse que tinha um neto. Júlia se lembrava perfeitamente. Roberto havia sido categórico. Minha família não precisa saber disso, referindo-se ao próprio filho como isso. Mas quando Dona Eleonora Medeiros descobriu sobre mim por meio de uma investigação particular, algo que descobri nos registros do inventário, ela imediatamente criou o fundo com uma condição muito específica. Lucas fez uma pausa dramática, sabendo que todos na sala estavam pendurados em cada palavra sua. O dinheiro seria liberado para meus cuidados e educação apenas se meu pai demonstrasse um compromisso genuíno com o bem-estar da criança, obtendo a guarda legal. Se ele nunca buscasse a guarda, o dinheiro iria diretamente para mim aos 18 anos, sem qualquer acesso dos pais. A matemática era simples e cruel. Roberto ignorou Lucas por 9 anos, perdendo a chance de acessar o dinheiro da herança através de uma guarda natural. Agora, falido e desesperado, ele estava tentando forçar uma guarda tardia para acessar os fundos. Mas há algo que minha avó não poderia prever, disse Lucas, fechando o caderno. Ela não sabia que seu filho desenvolveria uma carreira arruinando pequenos negócios familiares através de práticas predatórias. Dr. Monteiro se levantou abruptamente. Meritíssimo, isso está saindo completamente do controle. A criança está fazendo acusações infundadas. Eu posso provar tudo o que estou dizendo. Lucas abriu sua mochila escolar e tirou uma pasta de manilha surpreendentemente organizada. Tenho aqui cópias de 17 processos dos últimos 5 anos em que a Medeiros Empreendimentos comprou propriedades de famílias em dificuldades financeiras por valores bem abaixo do mercado, usando informações privilegiadas obtidas por contatos em bancos locais. Júlia observava o filho transformar uma audiência de guarda em uma investigação criminal improvisada, usando apenas uma biblioteca pública e uma determinação implacável. Uma dessas famílias, continuou Lucas, tirando fotos impressas da pasta, era dona de uma pequena padaria, a família Silva, imigrantes que trabalhavam 18 horas por dia. O Sr. Medeiros descobriu, através de seu amigo no banco, que eles estavam com 3 meses de atraso no empréstimo devido à hospitalização de emergência do filho mais novo. Roberto Medeiros agora suava frio. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, interrompeu Lucas, porque mostra um padrão de comportamento. Um homem que se aproveita de famílias vulneráveis para ganho financeiro. E agora ele está tentando se aproveitar de sua própria família vulnerável pelo mesmo motivo. O juiz Oliveira folheou os documentos que Lucas havia apresentado, sua expressão tornando-se cada vez mais séria. Onde você conseguiu essas informações, Lucas? Registros públicos de tribunais, arquivos de jornais locais, documentos de constituição de empresas disponíveis na Junta Comercial do Estado. Lucas listou cada fonte meticulosamente. Dona Helena me ensinou que a verdade quase sempre está disponível publicamente. Só precisamos saber onde procurar. Dr. Monteiro tentou uma última cartada. Meritíssimo, mesmo que essas alegações fossem verdadeiras, o que não admitimos, elas não mudam o fato de que meu cliente pode fornecer melhores oportunidades educacionais para a criança. Lucas sorriu. Não o sorriso inocente de uma criança, mas o
sorriso calculado de alguém que guardou sua carta mais forte para o final. Sobre educação, disse ele, abrindo uma seção final do caderno. Posso compartilhar algo interessante sobre os planos educacionais do Sr. Medeiros para mim? Foi então que Roberto Medeiros entendeu completamente o que havia subestimado. Seu filho de 9 anos não era apenas inteligente. Ele era estratégico e havia descoberto segredos que nem mesmo seus próprios advogados conheciam. O que exatamente Lucas havia descoberto sobre os verdadeiros planos de Roberto para sua educação? E como uma criança conseguiu construir um caso mais forte do que advogados milionários, usando apenas uma biblioteca pública e a ajuda de uma bibliotecária dedicada? Na sala de audiência silenciosa, todos esperavam pela revelação final, que prometia ser ainda mais devastadora do que tudo o que tinham ouvido até agora. Sobre o tema da educação, repetiu Lucas, abrindo uma seção final de seu caderno com a precisão de um cirurgião. Eu gostaria de compartilhar os verdadeiros planos educacionais do Sr. Medeiros para mim. Roberto Medeiros engoliu em seco, seus olhos dardejando nervosamente entre seu advogado e o menino que se tornara seu pior pesadelo. Durante uma das minhas 4 visitas a ele nos últimos 9 anos, continuou Lucas, metodicamente, eu ouvi sem querer uma conversa telefônica muito interessante. O Sr. Medeiros estava falando com alguém sobre resolver o problema da criança, depois de obter a guarda. Dr. Monteiro se levantou abruptamente. Meritíssimo, conversas privadas não podem... Eu posso provar cada palavra, interrompeu Lucas, tirando um pequeno gravador digital de sua mochila. Dona Helena me ensinou que documentar as provas é fundamental em qualquer caso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto Medeiros agora tremia visivelmente, seus dedos batucando nervosamente na mesa ao perceber que havia subestimado completamente a inteligência de seu próprio filho. Esta gravação foi feita durante a última visita dele ao nosso apartamento há 6 meses, explicou Lucas calmamente ao juiz. O Sr. Medeiros achou que eu estava no meu quarto fazendo o dever de casa, mas o gravador ficou ligado na sala. O juiz Oliveira pegou o aparelho e o examinou. Lucas, você tem certeza de que quer apresentar isso como prova? Certeza absoluta, meritíssimo. O som da gravação ecoou pela sala de audiências silenciosa. A voz inconfundível de Roberto Medeiros falava ao telefone. Escuta, assim que eu conseguir a guarda legal, o garoto vai direto para o Colégio Interno Riveira. É um internato rigoroso no interior. Eles sabem como lidar com crianças difíceis. Ele fica lá até os 18 e eu terei acesso total aos fundos da herança para as despesas educacionais. A voz da outra pessoa era inaudível, mas Roberto continuou. Exato, uns trocados por mês para o internato. O resto é meu. O moleque nem precisa saber do dinheiro. É uma solução perfeita. Ela sai de cena, eu acesso os fundos e ainda pareço um pai responsável. Júlia cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca soube que Roberto havia planejado se livrar de Lucas de forma tão cruel. Dr. Monteiro estava pálido, percebendo que seu cliente acabara de ser destruído por suas próprias palavras. Tem mais, disse Lucas calmamente parando a gravação. Esta parte é sobre o que ele realmente pensa de mim. A segunda parte da gravação foi ainda mais devastadora. O problema não é só o dinheiro. É que o garoto é esperto demais para o próprio bem. Ele faz perguntas, observa tudo. O melhor é mantê-lo fora de cena até os 18, enquanto eu resolvo a situação financeira. Crianças como ele, bem, você sabe, não queremos que ele tenha ideias acima de sua condição. Roberto Medeiros explodiu. Isso é uma armadilha. Ele me provocou de propósito. Um menino de 9 anos não pode... Um menino de 9 anos não pode o quê? Interrompeu Lucas, sua voz cortante como uma faca. Não pode ser inteligente? Não pode se defender? Não pode expor a verdade sobre um pai que o vê como um problema a ser resolvido? O juiz Oliveira desligou o gravador e olhou diretamente para Roberto Medeiros. Senhor Medeiros, esta gravação, combinada com as provas financeiras apresentadas, pinta um quadro muito claro de suas verdadeiras motivações. Meritíssimo, continuou Lucas. Também descobri que o Colégio Interno Riveira tem um histórico terrível. Nos últimos 5 anos, 3 alunos cometeram suicídio lá. A instituição está sob investigação por abuso físico e emocional de menores. Dr. Monteiro tentou uma última cartada desesperada. Meritíssimo, mesmo considerando essas alegações, o fato é que meu cliente tem recursos financeiros superiores. Para fazer o quê? Interrompeu Lucas. Para me mandar para um lugar onde crianças morrem?
mãe? Para usar o dinheiro da minha herança enquanto finge se importar comigo? Para me isolar da única pessoa que realmente me ama? Roberto Medeiros finalmente perdeu a compostura por completo. Você não passa de uma criança arrogante que não sabe o seu lugar. Eu sou seu filho, e o senhor é um estranho que compartilha meu DNA, respondeu Lucas com uma calma que gelou a sala. Um pai de verdade não tentaria se livrar do próprio filho para roubar seu dinheiro. O juiz bateu o martelo para restaurar a ordem. Senhor Medeiros, sente-se imediatamente ou será removido do meu tribunal. Lucas virou para a última página de seu caderno. Meritíssimo, há uma última coisa que preciso mencionar. Algo que descobri sobre o porquê de minha avó realmente ter criado aquele fundo de investimento. Roberto Medeiros empalideceu ainda mais, se é que era possível. Encontrei uma carta dela nos arquivos do inventário. Uma carta endereçada a mim, para ser aberta quando eu fizesse 16 anos. Lucas respirou fundo, mas a bibliotecária me ajudou a descobrir que posso solicitar o acesso antecipado em casos de disputa de guarda. A bomba final estava prestes a cair. Minha avó escreveu que sabia que Roberto nunca foi um bom pai, que ela estabeleceu o fundo especificamente para me proteger dele e que se ele algum dia tentasse obter minha guarda apenas pelo dinheiro, eu deveria usar todos os recursos do fundo para me defender. Lucas fechou o caderno e olhou diretamente para Roberto Medeiros. Ela até contratou detetives particulares que documentaram todos os esquemas financeiros dele ao longo dos anos. Está tudo arquivado com o administrador do fundo. Roberto Medeiros desabou em sua cadeira, finalmente percebendo que havia sido completamente superado por um menino de 9 anos, que ele considerara nada mais do que um obstáculo inconveniente. O juiz bateu o martelo. Com base em todas as provas apresentadas, incluindo documentos financeiros, gravações e o histórico demonstrado do requerente, o pedido de guarda é categoricamente negado. Além disso, ordeno uma investigação completa sobre o possível uso fraudulento de fundos de herança. Doutor. Monteiro sussurrava urgentemente para Roberto, mas era óbvio que o caso estava irremediavelmente perdido. Lucas guardou seus materiais metodicamente, exibindo a mesma calma que manteve durante toda a audiência. Meritíssimo, posso fazer um último pedido? Pode, Lucas. Eu gostaria que o senhor Medeiros soubesse que não fiz isso por raiva ou vingança. Eu fiz isso porque toda criança merece ter uma família que a ame de verdade, não uma que a veja como uma oportunidade financeira. Enquanto Roberto Medeiros deixava a sala, escoltado por seguranças, o juiz havia ordenado sua detenção imediata por tentativa de fraude. Lucas finalmente permitiu que um pequeno sorriso aparecesse em seu rosto. Naquele tribunal silencioso, uma criança de 9 anos acabara de provar que inteligência, preparação e amor verdadeiro podem derrotar qualquer quantidade de dinheiro e privilégio. Mas a vitória de Lucas representava algo muito maior do que uma simples batalha de guarda. Era o início de uma transformação que mudaria a vida de sua família para sempre. 3 anos depois, 3 anos se passaram desde aquele dia histórico no tribunal, e a vida de Lucas Almeida se transformou de maneiras que nem mesmo sua inteligência precoce poderia ter previsto. A gravação que destruiu Roberto Medeiros não apenas venceu o caso, mas viralizou nas redes sociais, transformando Lucas no símbolo nacional de uma geração de crianças que se recusava a aceitar a injustiça em silêncio. O vídeo acumulou mais de 50 milhões de visualizações e inspirou mudanças legislativas em vários estados brasileiros. Hoje recebemos Lucas Almeida, de 12 anos, que há 3 anos chocou o país ao defender sua mãe no tribunal usando apenas sua inteligência e uma biblioteca pública, anunciou a apresentadora do programa matinal de maior audiência do país. Lucas, como é ser chamado de o menino mais inteligente do Brasil? Lucas, agora mais alto e usando óculos novos, mas ainda tão calmo como sempre, sorriu. Eu prefiro ser chamado apenas de Lucas, que aprendeu que toda criança tem uma voz, mesmo quando os adultos fingem não ouvir. A plateia do estúdio explodiu em aplausos emocionados. Júlia assistia dos bastidores, vestindo seu uniforme de supervisora de enfermagem, uma promoção que recebeu depois que sua história inspirou uma campanha nacional sobre mães trabalhadoras. O hospital onde ela trabalhava criou um fundo de bolsas de estudo chamado Programa Júlia Almeida, para os filhos de funcionários de baixa renda. A mãe dele está aqui conosco hoje, continuou a apresentadora. Júlia, como é ver seu filho se tornar uma inspiração para milhões de famílias? Júlia se juntou a eles no palco, ainda tímida com toda a atenção, mas irradiando o mesmo orgulho que sentiu naquele dia no tribunal. O Lucas sempre
foi especial, mas o que mais me orgulha não é a inteligência dele, é o seu coração. Ele poderia ter usado sua história para se gabar, mas escolheu usá-la para ajudar outras famílias, e era verdade. Lucas passou os últimos 3 anos visitando escolas em comunidades carentes, ensinando crianças sobre seus direitos legais básicos. Seu livro, Toda Criança Tem Voz, tornou-se um best-seller, com todos os lucros revertidos para um fundo que fornecia assistência jurídica gratuita a famílias em disputas de guarda. Lucas, me fale sobre o projeto Bibliotecas Legais que você iniciou, pediu a apresentadora. Bem, depois que vi como uma biblioteca pública me salvou, pensei. Quantas outras crianças estão passando por situações parecidas sem saber onde pedir ajuda? Lucas ajeitou os óculos, um gesto que se tornara sua marca registrada. Nós criamos pequenas seções em mais de 1.200 bibliotecas públicas, com livros sobre direitos das crianças em linguagem simples, além de computadores com acesso gratuito a recursos jurídicos básicos. A câmera focou em Júlia, que discretamente enxugou uma lágrima. Em 3 anos, ela viu seu filho transformar um trauma pessoal em um movimento social. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto Medeiros assistia ao programa de televisão de seu pequeno apartamento alugado na periferia de São Paulo. Seus cabelos estavam grisalhos, suas roupas eram simples, e ele trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, o único emprego que conseguiu encontrar depois que sua história se tornou pública. A investigação ordenada pelo tribunal revelou não apenas a tentativa de fraudar o fundo de Lucas, mas uma teia de esquemas financeiros que destruiu completamente a Medeiros Empreendimentos. Roberto perdeu tudo: sua empresa, sua mansão, seu casamento, sua reputação. Seus ex-sócios o processaram por fraude e ele passou 18 meses na prisão. O garoto está no programa de novo, resmungou para si mesmo, desligando a televisão com raiva. Em 3 anos, não se passara uma semana sem que a história de Lucas aparecesse em algum lugar, lembrando o mundo de seus crimes. O mais doloroso para Roberto era perceber que Lucas nunca falava mal dele publicamente. Quando perguntado sobre o pai biológico, o menino sempre respondia com uma maturidade que envergonhava ainda mais o homem que tentara usá-lo. Espero que ele encontre paz e aprenda que o amor verdadeiro não pode ser comprado ou roubado, dissera Lucas em uma entrevista recente. Guardar rancor não ajuda ninguém, mas estabelecer limites é essencial para proteger quem amamos. De volta ao estúdio de TV, a apresentadora fez sua pergunta final. Lucas, que conselho você daria para outras crianças que estão enfrentando situações familiares difíceis? Lucas pensou por um momento, depois olhou diretamente para a câmera. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, você tem mais poder do que imagina. E terceiro, a verdade sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando parece impossível. Ele fez uma pausa e, quando continuou, sua voz carregava a sabedoria de quem enfrentou gigantes e venceu. Não deixe ninguém te convencer de que você é pequeno demais para fazer a diferença. Eu tinha 9 anos quando mudei minha vida e a da minha mãe para sempre. Você também pode mudar a sua. 6 meses depois, Lucas recebeu uma carta especial. Era de Sofia Martins, uma menina de 10 anos de Salvador que usou o projeto Bibliotecas Legais para ajudar sua avó, uma imigrante, a evitar um despejo injusto. A carta terminava com: "Obrigada por me ensinar que toda criança tem voz. Eu usei a minha e salvei minha família." Júlia encontrou Lucas lendo a carta em seu quarto, cercado por centenas de cartas semelhantes de crianças de todo o país. "Como se sente sabendo que sua coragem inspirou tantas pessoas?" ela perguntou. Lucas dobrou cuidadosamente a carta de Sofia e a colocou na caixa especial onde guardava toda a sua correspondência. "Lembra quando você me disse que às vezes as coisas mais assustadoras da vida acabam sendo as mais importantes?" Júlia assentiu, lembrando-se perfeitamente daquela conversa. "Acho que agora entendo. Se o Roberto Medeiros nunca tivesse tentado nos separar, eu nunca teria descoberto que uma criança pode mudar o mundo quando os adultos param de subestimá-la." Naquele mesmo dia, Lucas recebeu uma ligação que mudaria sua vida novamente. A USP estava oferecendo uma bolsa integral para um programa especial em Direito e Justiça Social. O primeiro do gênero, criado especificamente para estudantes que demonstraram liderança social excepcional antes dos 16
16 anos. Você vai aceitar? Perguntou Júlia depois que Lucas desligou o telefone. Eu aceito, mas com uma condição. Lucas sorriu. Quero usar minha educação para criar um sistema jurídico que proteja todas as crianças. Não apenas aquelas que têm a sorte de serem inteligentes o suficiente para se protegerem. Anos mais tarde, quando Lucas Almeida se tornou o advogado mais jovem a ser admitido na OAB aos 16 anos, seu primeiro caso foi uma ação contra o sistema educacional por falhar em ensinar os direitos básicos das crianças nas escolas públicas. Ele venceu, estabelecendo um precedente que tornou a educação jurídica obrigatória para todos os estudantes brasileiros. Roberto Medeiros nunca se recuperou totalmente de sua queda. Vivendo modestamente e trabalhando em empregos que mal pagavam suas contas, ele às vezes se pegava pensando no filho extraordinário que perdeu para a ganância. Em momentos de honestidade consigo mesmo, ele reconhecia que Lucas havia se tornado exatamente o tipo de homem que ele próprio nunca conseguiu ser. A história de Lucas Almeida provou que a verdadeira força não vem do dinheiro ou de conexões, mas de uma combinação de inteligência, coragem e amor incondicional. Um menino de 9 anos havia derrotado um sistema corrupto usando apenas uma biblioteca pública, uma determinação inabalável e o poder transformador da verdade. Lucas aprendeu que, quando você luta pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. Roberto Medeiros aprendeu que subestimar uma criança determinada pode ser o erro mais caro de uma vida. E milhões de crianças em todo o mundo aprenderam que suas vozes importam, que seus direitos são reais e que nunca são pequenas demais para lutar por justiça. A maior vingança de Lucas não foi destruir Roberto Medeiros, foi construir um legado que salvaria milhares de famílias das mesmas injustiças que ele enfrentou. Se esta história de coragem e determinação te inspirou, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias que provam que, às vezes, os heróis mais improváveis são aqueles que o mundo insiste em subestimar.